Olá todo mundo, esse aqui é o The Bookzine, o podcast do blog www.thebookzine.blogspot.com. Obrigado por estar acessando esse material. Você pode estar acessando isso aqui por vídeo pelo YouTube ou pode estar acessando por podcast. Eu estou disponibilizando material simultaneamente nos dois formatos. Esse é um podcast de formato aperiódico. Não há uma periodicidade fechada, eu faço quando dá, como dá, e falando de assuntos que sejam de interesse. Essa semana eu andei conhecendo dois podcasts que, embora não sejam novos, foram novos para mim. Eu conheci o Wikimetal, que essa semana lançou um episódio muito interessante sobre os 30 anos do álbum Painkiller do Judas Priest e os 34 anos do Power Slave do Iron Maiden. Bem bacana, uma conversa sobre memória mesmo, sobre informações técnicas sobre os discos, bem interessante, recomendo, e vou deixar o link na postagem lá do blog. O outro podcast que eu conheci essa semana também foi o Blasfêmias, do podcast Cena. É um subpodcast do podcast Cena, pelo que eu entendi. É uma dupla de minas falando sobre coisas do metal, do hardcore, sobre coisas antigas, coisas de agora, novidades. E num tom bem descontraído, bem mais descontraído até do que o Wikimetal, como conversa de boteco mesmo. Ou como elas mesmas disseram em algum ponto do episódio, um clima bem Beavis e Butthead com duas minas. Recomendo também, vou deixar o link lá no post desse episódio lá no blog. Então, o assunto central que eu queria falar hoje é um quadrinho aqui, esse quadrinho, Blues for Lady Day. Pra quem tá vendo por vídeo, tô mostrando a capa do quadrinho agora. Pra quem estiver ouvindo por podcast, eu vou deixar a foto da capa e as ilustrações que eu apresentar aqui no post do blog também. Então, beleza. Esse Blues for Lady Day é da editora... Tô colando aqui com o meu roteiro, tô mesmo. É um quadrinho italiano de Paolo Parisi e editado aqui no Brasil pela editora Veneta em 2018. Bom, esse não é de jeito nenhum seu típico quadrinho pra ficar lendo na correria do dia a dia, no metrô lotado indo pro trampo. Saudades. Não, assim como seu próprio protagonista, o Blues, e não a Billie Holiday, como se poderia esperar de uma biografia de Billie Holiday, assim como seu próprio protagonista, o Blues, essa HQ ela deve ser lida de forma descomprimida. Tipo, pegando um tempo para apreciar as partes. E entender isso como a própria forma da narrativa. Que o próprio quadrinho é dividido em capítulos que narram episódios e numa ordem não exatamente cronológica, num ir e vir e voltar. Que é bem interessante, tipo, como o próprio jazz e o blues, que você tem esse recurso de improvisar e variar sobre temas do tom que você está usando. Um bom exemplo disso é o que a gente tem aqui na página. Eu até deixei marcado aqui, se eu não me engano. Não deixei marcado. Um bom exemplo disso que eu estou falando do ritmo da narrativa ir e vindo e poder ser interpretado de vários modos é o que a gente tem aqui na página 26 e 27 do quadrinho. Que temos aqui um diálogo entre Billie Holiday, que é a principal que está sendo descrita aqui na biografia, e o seu saxofonista, Lester Young. E, bom, vocês podem ver que é uma abertura de 2 páginas, certo? Um spread de 2 páginas,
com dois quadros em cada página. E se você pegar o quadrinho, você pode ver que você pode ler tanto o quadro do alto de uma página para o quadro do alto da outra página, o quadro do alto de uma página para o quadro de baixo da mesma página, o quadro do alto de uma página em diagonal para o quadro de baixo da página seguinte, e invertendo em várias sequências. É bem interessante, um jogo bem como o improviso típico do jazz e do blues. É, é um quadrinho bem interessante, como eu falei, não é aquela coisa toda explosiva, toda acelerada, é um negócio bom para ler descomprimindo, ouvindo um blues, inclusive, num sábado à tarde, sossegado, apreciando mesmo o sabor da narrativa e se aprofundando nisso, nessas possíveis leituras e reinterpretações dentro do que já está colocado na forma materializada. Dentro do que tá na forma materializada, você vê o que você pode tirar. É um quadrinho para ler e reler, é muito interessante mesmo. Né? Bom, tem bastante coisa sobre a própria carreira. Claro, o foco é a carreira da Billie Holiday, mas dependendo da forma que você lê, você percebe que o foco não é a Billie Holiday, o foco é o blues, falando da Billie Holiday como se ela estivesse falando do blues. É um bagulho meio estranho, tem que ler pra entender isso. É bem interessante pra quem gosta de se aprofundar na música, nos significados da música fora do próprio som mesmo. A música como estilo de vida, como estilo de narrativa. E claro, eu demorei pra pegar isso aqui, devia ter pego antes, porque é um quadrinho italiano, falando de uma mulher negra, e, bom, eu sou estudante italiano, fã de quadrinhos, e sou negro, demorei muito pra pegar isso, então, tá aqui, Blues for Lady Day, tá recomendadaço, e é isso, galera, o que eu tenho pra dizer hoje é isso, quando tiver mais pra dizer, eu faço outro vídeo aqui, beleza? Salve!